Vamos começar a fazer esse bot? Pessoal, eu estou mostrando aqui o meu workspace aqui, tá? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer, já está aqui, ó. Aprender a criar um chatbot do zero para revenda de motos, tá? Como está passando aqui embaixo. Como fazer um chatbot com IA que mostra imagens e a IA vai fazer essa consulta via API. Nós vamos utilizar aqui como exemplo o Supabase. O Supabase é uma plataforma no-code, onde você pode ter o seu próprio banco de dados Postgres. Você pode criar suas tabelas, colocar lá os seus dados. E o Supabase ele já tem uma API pronta lá, o curl, que a gente vai precisar para usar na IA. Já fica pronto lá dentro do Supabase. E eu vou mostrar como fazer isso aqui hoje com esse chatbot de IA. Iniciante, basicamente o seguinte, o Supabase é um Google Sheets, é uma planilha onde você vai colocar os dados dos produtos que você vai colocar os dados do produto e a IA vai lá e consulta esses produtos. Vai mostrar até foto. Então, basicamente, você está construindo uma planilha num sistema que chama Supabase. Ele é grátis, você pode criar sua primeira planilha totalmente grátis. E a IA vai lá e busca os dados e mostra para o seu cliente automaticamente. A primeira parte, nós vamos criar aqui o assistente, tá? Vamos criar o assistente primeiro. Depois nós vamos criar o Flow, que o Flow vai ser o mais básico, que ele vai ser uma IA fluida, né? Com mensagem padrão. E, por último, eu vou criar os dados no Supabase. Vou mostrar como funciona para a gente pegar o curl lá e depois colocar na IA. Tá? Então, vamos começar já direto no assistente. Beleza? Vou clicar aqui em menu. Lembrando que você precisa já ter, né, sua API da OpenAI aqui. Vou clicar aqui em ChatGPT, Assistants, e vou criar aqui um novo assistente. Vou dar o nome dele de Bots Honda. Esse bot vai vender motos da Honda, tá? Como exemplo aqui. Então, eu vou colocar aqui um prompt, um prompt bem básico, tá, pessoal? É um básico só para de apresentação. Eu até pedi aqui, ó, pro próprio ChatGPT criar para mim aqui esse prompt, tá? O inicial, de personalidade, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Que nada mais do que eu tô falando assim, ó. Você é um vendedor de motos da marca Honda no Brasil, conhecido por sua excepcional habilidade de vendas, profundo conhecimento de produtos. Sua missão é criar um discurso persuasivo para consumidores brasileiros, destacando benefícios e diferenciais das motos Honda, tá? Aí eu estou pedindo para ele enfatizar aspectos como tecnologia avançada, economia de combustível, design inovador, segurança e confiabilidade. Ele vai utilizar uma linguagem envolvente e adaptada para o público brasileiro, abordando as necessidades e os desejos dos clientes e incentivá-los a realizar a compra. Além disso, ele vai perguntar, sempre ali na conversa, que tipo de modelo o usuário está procurando. Por exemplo, ali, Titan 2725, Honda Bis, para que ele possa apresentar o modelo que o usuário está procurando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a conversa e vai tentar vender uma moto. Vai apresentar as motos, né? E quando o usuário quiser comprar alguma moto, ele vai perguntar, qual modelo você procura? E aí, quando ele falar o modelo, ele vai fazer a consulta no banco de dados do Supabase, vai buscar um modelo que tiver lá e vai trazer os dados desse modelo e apresentar as fotos. Basicamente vai ser isso. Ele vai começar a conversa, vai tentar capturar ali o que o usuário está procurando pelo modelo da moto e pelo modelo da moto ele vai fazer a consulta de API para buscar os dados e mostrar para o usuário. Beleza? Essa vai ser a lógica desse bot. Então, eu já estou colocando aqui um prompt base. Depois eu vou vir aqui e dar umas alteradas aqui, é só para iniciar. Vou vir aqui nas configurações e vou deixar as configurações padrões aqui, tá? Banco de dados, aqui nós vamos utilizar a API, tá? Por enquanto é só isso. Vou publicá-lo. Pessoal, nesse bot de hoje, eu vou focar na parte ali do fluxo e do Supabase, tá? Que é porque o assistente, a única coisa que nós precisamos dizer para ele é como ele deve tratar as imagens, né? Que eu já mostrei aqui no item GA. Então, basicamente, é você criar uma instrução dizendo para ele, ó, você deve tratar as imagens somente como URL. Você dando essa instrução, ele já vai tratar a imagem como URL. Quando ele receber esse URL,
vai fazer automaticamente a transformação para que a imagem seja vista, aberta dentro do WhatsApp e não a URL. Vou até colocar aqui já, ó, hashtag imagens. Só vou colocar assim, ó, somente envie as imagens como URL. Já vou vir aqui no Flow, menu, Smart Flow. Eu deixei um Flow aqui pré-criado chamado Honda Mods. E aqui no Flow eu vou começar com, botei aqui um keyword, mas ele vai entrar com mensagem padrão, tá? Ele vai entrar com mensagem padrão, vou colocar aqui logo em seguida. Aqui dentro eu vou colocar pergunte aí, vou falar assim, ó, usuário, por enquanto vou deixar só isso. Vou selecionar o bot Motos Hondas, que é o assistente, o canal de conversação é o WhatsApp aqui oficial que eu estou usando, e eu vou salvar na resposta GPT. Como vocês já conhecem, vou colocar aqui o bloco da nossa IA 6 em 1, tá? De pergunta, aqui dentro. Eu vou escolher o assistente, que é o bot Motos Honda, e vou mostrar aqui a resposta que vai vir da ação aqui, tá? Então, vou puxar aqui o resposta GPT. Como eu falei para vocês, eu vou colocar aqui uma consulta da IA que o usuário está buscando, está interessado nas motos Honda. O nome do usuário vou puxar a variável do nome aqui, tá? Só para ele já saber o nome do usuário. Vou salvar. E aqui, dentro da nossa IA 6 em 1, vou mostrar a resposta do assistente aqui da ação, né? Que é o que eu estou consultando. Ele vai mostrar a resposta. Vou clicar aqui dentro. Coloquei um acumulador de 5 segundos. Eu posso escolher de 5 a 20 segundos para ele juntar as perguntas. Se o usuário mandar várias mensagens, ele vai juntar dentro do tempo de 5 segundos, né? Só estou colocando aqui para demonstrar para você. E desse tempo, ele vai juntar para dar a resposta. E aqui é o tempo, esse 1 minuto aqui é o tempo que ele vai ficar esperando. Ele vai ficar esperando se o usuário vai fazer mais alguma pergunta. Eu vou deixar o padrão aqui mesmo. E eu vou acionar aqui, ó, enviar a mensagem da resposta da IA. Então, ele vai utilizar o mesmo bloco para mostrar a resposta, ok? Também vou salvar no campo personalizado, só para salvar mesmo. Cliquei em salvar. Beleza? Então, vamos fazer o nosso... Eu vou deixar desse jeito só para a gente fazer o primeiro teste, tá? Bem fácil aqui, ó. 2 bloquinhos, não vou nem contar com o primeiro bloco. Vou publicar. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu já tenho o meu assistente criado e já tenho o meu flow criado. Beleza, José? Agora é a parte mais importante, vamos dizer assim, mais importante da live de hoje, né? Que é a consulta de banco de dados. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês, eu já vou direto no Supabase, tá? Você pode entrar no site do Supabase, que é supabase.com. Eu vou mostrar minha tela do Supabase aqui agora. Vou mostrar como que a gente vai criar a tabela aqui dentro, tá? Nós vamos precisar criar uma tabela com os dados que eu quero que a IA busque para mostrar para o usuário. Então, você pode criar sua conta gratuitamente em supabase.com. Então, esse aqui é o site do Supabase. Você pode criar uma conta gratuitamente. Ó, se você clicar aqui em Pricing, ele vai mostrar para você que é free, ó. Você pode ter ilimitados consultas de API. Tá? Ilimitado, pessoal. E você tem ali uma limitação. Lógico que você tem limitação, né? Você tem 5 GB de bandwidth, né? De transferência de dados e 1 GB de espaço, que é um espaço bem generoso para você utilizar em projetos pequenos a médios aí. Se for um projeto muito grande, logicamente que vale a pena você pagar $25. Se for um projeto muito grande, o preço que você vai pagar ali vai ser $25 e você já vai ter muito mais espaço aqui, tá bom? Eu já tenho a minha conta criada, vou clicar aqui em Dashboard. E aqui é o projeto. Quando você criar a sua conta, o Supabase vai pedir para você criar um projeto. Você vai lá, você vai dar um nome para o projeto, tá? Eu dei um nome aqui. Vou clicar e eu estou dentro desse projeto. Para mim criar uma tabela, eu tenho que vir aqui no menu, aqui esquerdo, e colocar aqui, ó, Database, que eu vou criar um banco de dados, né? Uma nova tabela. E aí eu vou clicar aqui em New Table, tá? E aqui eu vou dar um nome para essa tabela.
Vou colocar Honda Motos. Você pode dar uma descrição se você quiser. E aqui embaixo tem as columns, ou seja, é as colunas, tá? Quando você vai criar lá no Google Sheets, você precisa colocar lá data, nome, ID. Você tem que criar as colunas. Aqui é a mesma coisa. Então, você vai criar as colunas. Ele, por padrão, ele já vem a coluna de ID e a coluna de data, da criação do dado, tá? Da informação. Então, eu recomendo você deixar essas duas colunas, que a primeira coluna é o ID, que ele vai fazer automaticamente, toda vez que você inserir uma linha, ele vai criar um ID para essa linha automático, e ele vai criar a data que você criou essa linha. Ok? Então, ele já vem configurado, pré-configurado, você não precisa mexer. Eu recomendo você deixar. E aqui embaixo, você vai adicionar as próximas colunas. Então, eu vou clicar aqui em add column, e aqui eu vou colocar o nome dessa coluna. Por exemplo, produto. E aqui é o tipo de dado que eu vou armazenar aqui dentro dessa tabela, dessa coluna aqui, dessa linha, tá? O tipo de dado aqui vai ser text, que é texto, tá? Todos vão ser texto, tá, pessoal? Só com exceção do ID e da data aqui de criação. Todos que você criar abaixo vão ser de texto. Porque a inteligência artificial, ela só recebe texto. Tá bom? Ela só vai ler texto. Mesmo que você mande alguma coisa de cálculo, ela vai calcular, mas a resposta vai ser em texto. Então, ela precisa buscar texto. Então, eu não preciso criar um campo de data, por exemplo, ou de preço, no campo de número. Eu não preciso criar número, pode ser texto mesmo. Ela vai entender quando ela receber esse dado, tá? Então, aqui, ó, produto é texto. Eu vou adicionar modelo. Vai ser texto também, que vai ser o modelo da moto. Vou adicionar descrição. Outra coisa importante, quando você estiver criando dados, tem uma diferença para o Google Sheets aqui, tá? O Supabase, ele é no code, mas ele é um dado estruturado Postgres, ele é SQL, tá? Você não pode colocar, você deve evitar colocar o nome das colunas com C cedilha, com acentuação, eu, pelo menos, sigo a regra de, se for uma coluna e ela tiver espaço, eu coloco um underscore. Tá? Eu nunca dou espaço. Ou você pode colocar um ponto, ou você pode colocar um underscore, é só uma dica, tá? Isso vai ajudar muito na hora da IA buscar os dados, porque isso aqui é um dado SQL. Beleza? Então, eu estou colocando aqui a descrição sem acentuação nenhuma. E vai ser tipo texto. Certo? Eu só vou dar uma dica. Se você for manter ali as colunas do ID e do Create At, você tem que adicionar essas duas colunas no seu Google Sheets. Só o nome lá. ID e Create At. Aí, quando você subir, ele vai subir certinho. Se você não colocar, ele vai dar erro aqui na hora que você for subir. Produto, modelo, descrição, vou colocar preço. Aí vai ser preco mesmo, eu estou colocando preco, né? Vai ser do tipo texto. E vou colocar a imagem, as imagens. Então, vai ser imagem 1. Então, aqui eu vou criar duas colunas para imagens, porque eu vou mostrar duas fotos da moto, tá? Então, eu estou criando uma coluna para a primeira imagem e a segunda coluna para a segunda imagem, tá? Não crie uma coluna só e coloque todos os links. Você tem que criar uma coluna para cada imagem, tá? Então, essa é mais uma dica. Se eu vou mandar 5 imagens, eu vou criar 5 colunas. Imagem 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Essa é mais uma dica. Por isso que nessa live eu queria focar nisso aqui, porque lá a parte do bot, da IA, nós já mostramos várias vezes aqui, né? Como deixar nas configurações, como fazer os bloquinhos. Então, eu vou focar mais aqui, porque quando a gente for para lá, você já vai ter um entendimento melhor, tá? Porque essa é a parte que talvez você vai ter dúvidas. Então, aqui eu estou construindo a tabela. Então, depois que eu construir todas as colunas, coloquei aqui todas as colunas, eu vou colocar aqui para salvar. E assim que eu salvar, ele vai criar para mim essa tabela, tá bom? Vamos lá, então já criei a tabela, ó, tá aqui, ó, Moto Hondas. Então, para mim ver essa tabela, posso vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos e clicar em ver tabela, ó. É a primeira opção, tem até um olhinho aqui, ó.
E aí já vai aparecer a tabela. E olha a primeira coisa que aparece no meio da tabela aqui, ó. Eu sei que pode estar um pouco pequeno para vocês, pessoal, mas essa tabela está vazia. Você pode importar dados via CSV. Então, eu posso clicar aqui, ó, importar os dados via CSV. Pode pegar do Google Sheets, é só salvar ele como CSV. E, por exemplo, eu acho que eu tenho um CSV aqui só para mostrar. Eu tenho um aqui, ó, só para mostrar para vocês. Ele vai vir errado, tá? Porque não é as mesmas colunas, ó. Mas, ó, ele já mostra aqui, ó, que é incompatível. Por quê? Porque não está casando com as colunas que eu criei. Tá vendo que eu subi aqui uns dados? Inclusive, foi dados de uma live que a gente mostrou aqui de como importar contatos para dentro da plataforma. Então, quando eu subo ele aqui para dentro do Supabase, ele já mostra uma mensagem em vermelho ali, ó. Os dados não são compatíveis, porque não estão casando, não estão dando match ali entre as colunas, ó. Aqui a coluna é nome, sobrenome, e-mail e telefone. Lá não é isso. Entendeu? Eu teria que ter as mesmas... É isso aqui que eu estou falando para vocês. Quando você for importar dados, você precisa colocar o cabeçalho igual ao que você criou aqui. Senão, ele vai dar incompatível. Só para mostrar para vocês isso aqui, vou descartar. E para me inserir dados aqui, eu vou clicar aqui nesse botão verde, Insert. E aí eu tenho aqui, ó, Inserir. Olha só como é legal o Supabase. Mesmo ele estando em inglês, dizendo, isso aqui é para inserir uma linha. E o outro aqui, ó, ele fica verde, ó, isso aqui é para inserir uma coluna. Tá vendo, ó? Isso aqui é para importar dados. Então, se eu quero inserir uma linha, eu vou escolher a primeira opção. E aqui o ID, ele é gerado automaticamente, eu não preciso colocar, tá? Se você colocar, você pode colocar manual, mas se você não colocar nada, ele vai gerar automaticamente. E o Create At, ele também vai gerar automaticamente. Por quê? Ele tem aqui, ó, uma instrução chamada Now, ou seja, vai pegar a data de agora. Então, você não precisa colocar isso aqui manual. Essas duas, você pode deixar sempre que seja automático. E aqui eu vou começar a colocar os produtos, tá? Eu já tenho aqui os produtos. Só vou copiar e colar aqui para ser mais rápido. Vai ser a Honda CG 160, tá? O modelo é 2024, né? Que eu vi lá. Eu coloquei modelo. Vou trocar esse para ano. Então, aqui eu vou colocar o nome da moto no produto, né? Honda CG 160. E aqui eu vou colocar o ano, tá? Manda que eu o dele é o ano, então dá continuidade assim mesmo. Então, beleza. Então, pessoal, o modelo aqui é o ano. Vou colocar aqui a descrição. A descrição eu vou colocar, por exemplo, aqui o motor. Vou colocar as cores. Aliás, vou copiar tudo isso aqui. Vou colocar aqui e vou só apagar aqui a parte do preço. Aí aqui eu vou botar o preço. E aqui eu vou colocar os links das imagens, tá? Imagem 1, imagem 2. Pronto, eu já tenho o meu primeiro produto. Vou clicar em salvar. Quando eu clicar em salvar, ele já vai aparecer aqui, ó. Ele criou o ID 1, colocou a data que eu criei, o produto, o modelo aqui que é o ano, colocou aqui a descrição, colocou aqui o preço e colocou as duas imagens. E como eu falei, se eu quisesse mudar isso aqui, era só vir aqui e editar a coluna. Por exemplo, colocar ano. Vou mudar já, né? Lá. O ano da moto. E se sumiu a coluna, subiu ou não, quando você edita, ela vai lá pro final, ó. Então é só você pode clicar e arrastar, ó. Ó, você pode arrastar, que é bem fácil de mexer, pessoal, ó. Bem fácil mesmo. Pronto, botei o ano aqui. Beleza? Vou criar rapidamente aqui as outras linhas. Vou clicar aqui em salvar. Então, já tem aqui as 8 motos, tá? Com as suas devidas descrições, preços e links de imagem. Uma coisa eu preciso fazer aqui, importantíssima. É clicar aqui, ó, em ADD RLS Policy. Eu vou explicar o que é isso. É você permitir que a API possa ser acessada, ok? Para você ter permissão de acessar o Supabase, você precisa permitir, ok? Então, você vai clicar aqui, ó, em Create Policy, criar política. E aqui ele vai te mostrar o que você quer permitir. Eu quero colocar aqui, ó, por exemplo, você pode dar um nome dessa política, né? E aí, o que eu vou permitir? Eu só vou permitir o select, só para buscar os dados?
Olha só que você pode ter segurança no seu banco de dados. Você pode permitir que ele somente busque os dados, que ele não faça edição, que ele não faça inserção de novos dados, que ele não faça update, que ele não delete, tá? Você pode somente permitir que a IA só busque os dados, só para ver, só. Tá bom? Então aqui, explicando para vocês rapidamente, é isso, tá? É para você, o que você vai permitir. Nesse caso aqui, eu vou permitir tudo, tá? Para me permitir tudo, é só clicar aqui em Oh. Pronto, aí quando eu selecionar, ele vai já automaticamente, repare que o cursor, ele foi aqui para a linha 9. Tá piscando aqui, ó, o cursor na linha 9. Eu tenho que escrever true, só isso. True, que é verdadeiro. Aí você vai clicar aqui em salvar. Ó, tá vendo que ele vai falar assim, ó. Olha, você tem que colocar também aqui a linha 7 também precisa. Eu fiz de propósito aqui, tá? A linha 7 eu também preciso vir aqui escrever true. Ele vai aparecer duas linhas vazias. Você tem que vir escrever true, true. Salvar. Correto? É isso. Quando você clicar lá para selecionar qual é o tipo de método que você vai permitir, ele vai ter duas linhas vazias. Você vai escrever true numa linha, true noutra linha. Beleza? Se aparecer uma linha só, você vai escrever só nessa linha. Não inventa ali não. Só o que aparecer vazio, você vai escrever true. Só isso. Beleza? Então, eu já tenho aqui a política, né, de 10 database. Eu posso ter 50 bancos de dados aqui. Mas essa política é só para esse banco de dados. Exato, é só para esse. A IA não vai ter acesso ao meu cliente, que é a farmácia do Joaquim. Não vai ter acesso ao meu cliente, que é a imobiliária do seu João. Ele só vai ter acesso a essa tabela aqui que eu estou construindo, que é da Honda Motos. Beleza? Esse assistente só vai acessar essa tabela. Então, pessoal, eu já criei aqui e agora eu posso vir aqui, ó. Vou voltar aqui, ó, em Database. Vou abrir novamente aqui a Honda Motos. E aí eu já tenho aqui, ó, e aqui em cima, no canto superior, onde está o meu mouse aqui, ó, no canto superior direito, tem um botão chamado API Docs. É a documentação da API. Você vai clicar aqui e ele vai mostrar a documentação dessa tabela do Supabase. Tá? Então, você vai ver aqui, ó, tudo que você pode fazer, filtrar. E aqui em cima, dica importante, ele vai vir como padrão JavaScript. Você vai clicar aqui e vai mudar para Bash. Mudou para Bash, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o curl, o código curl pronto para ser usado, tá? É esse código curl que nós vamos colocar na IA para ela fazer a consulta. Isso aqui é super importante, super importante. Vai aparecer como JavaScript, você vai mudar para curl, Bash, desculpa, você vai mudar para Bash, e aí já vai aparecer o código curl. Isso é o curl. E você pode ver que tem ali, ó, todos os métodos. Ler todas as linhas, ler colunas específicas, ler, fazer paginação. Você pode fazer aqui o que você quiser, né? Só que aqui, por exemplo, nós vamos utilizar o filtering. O filtering, porque nós vamos buscar filtrando por algum tipo de dado. Outra coisa que você precisa fazer, aqui em cima tem um botão chamado Show Keys. Você precisa clicar aqui e aí ele vai automaticamente colocar para você a sua chave API desse banco de dados, dessa tabela. Porque tem gente que vai perguntar assim, poxa, mas eu vou colocar a minha chave do meu banco inteiro? Não. Essa chave aqui é só dessa tabela, pessoal. Só dessa tabela. Ok? Então você vai ter o curly completo para você somente lá na parte da API do assistente. Pessoal, já estou com o meu comando curl copiado. Eu vou clicar aqui no símbolo menu, configurações, ChatGPT, assistente IA. Vou lá no meu assistente chamado Bot Motos Honda e vou vir aqui em base de conhecimento, depois API, aqui na API, tá? Vou clicar aqui em criar uma nova e eu vou colar aqui dentro, ó, dentro desse, adicionar um comando CURL curl para fazer uma solicitação externa e obter dado. Vou colar aqui primeiro, ó, colei.
Agora, pessoal, nós precisamos fazer uma alteração aqui, tá? Por quê? Vou explicar isso para você. Se eu testar agora, tem um botão aqui. Esse botão é mágico, porque esse botão vai te ajudar a entender o que está acontecendo. Pois antes de você montar a API, você consegue testar ela. Antes de você dar esse conhecimento para a IA, nós temos aqui um botão para fazer esse teste. Você vai utilizar sempre esse botão antes de botar em produção. Sempre vai utilizar esse botão. Tá? Então, eu vou clicar aqui em testar. E o que ele vai fazer? Ele vai buscar os dados lá no Supabase, tá? Só que dado que ele buscou? Ele buscou aqui, ó, o ID 1. Por quê? O ID 1 lá é a moto Honda CG 160, ano 2024, tem aqui a descrição dela. Ele buscou esse ID 1 porque aqui no meu curl, ele já veio aqui na primeira linha, que é a URL, ó, do banco de dados, ele veio dizendo assim, ó, você vai lá buscar o ID, tá vendo aqui, ó, ID igual a 1. Ele já tá explícito aqui, ó. Select, aí tem um asterisco. Esse asterisco aqui na programação significa buscar tudo. Tudo que tá dentro do ID. Tudo que tá nesse ID você busca. Buscar tudo. Todos os dados. É buscar todos os dados. Então, ele buscou aqui o ID 1, tá? Somente o ID 1. Por quê? Porque já está explícito aqui. Então, como é que eu faço, Jussi? Para ele buscar, por exemplo, deixa eu voltar aqui, eu vou querer que ele busque o produto. Eu quero que ele busque o produto. Então, se eu quero que ele busque o produto, aqui onde está escrito ID, eu vou apagar e vou escrever exatamente o nome da coluna lá do produto, tá? Exatamente o nome da coluna. Só que eu vou colocar essa coluna exatamente. Então, aqui, pessoal, ó, eu tô colocando... eu tô colocando aqui na tabela... Vai no produto lá de cima. Só para mostrar pra galera que eu te cortei lá que você tava colocando o produto. Exato. Você colocou ali em cima, não. Ponto E, que depois colocou produto. Exato. Deixa eu voltar aqui do zero. Filter. Deixa eu copiar de novo aqui para mostrar para vocês. Essa parte é importante. Eu sei que algumas pessoas, elas se embanando um pouco nessa parte. Hein? Ó, pessoal, eu voltei novamente com a URL antiga. Aqui, ó, é a parte mais importante, que é a URL, tá? Aqui é a URL do meu banco de dados. Aí tem uma interrogação. Depois da interrogação, ele tem o nome da coluna. Então, aqui, ele buscou o ID 1, porque a coluna que está buscando aqui é ID. Se eu quiser buscar outra coluna, eu vou apagar o ID, vou escrever o nome da coluna que eu quero buscar. Por exemplo, produto. Ok? Então, eu mudei aqui produto, porque eu quero que a IA busque o produto. E depois ele tem o igual, que, esse aqui eu não posso tirar, porque isso é do Supabase, significa igual, né? E aqui ele está igual a 1. Então, eu vou substituir esse igual a 1 e vou apagar o 1 e vou colocar duas chaves assim, ó. Opa. 2 colchetes. Não é duas chaves, né? É porque eu tô colocando errado aqui. Assim, ó. Isso. Aí, quando eu colocar aqui as duas chaves, aberto e fechado, ele vai já criar aqui, ó, um atributo. O que vai vir dentro desse atributo aqui? Eu vou escrever aqui, produto. Aí vai escrever aqui, ó. Atributo, a coluna que tem lá uma das colunas lá dentro do Supabase, galera. Exato. Então, aqui, ó, eu posso dizer se é uma string, se é um número, se é booleano. E aqui eu vou botar uma descrição para IA. Já vou mostrar isso. Primeiro a gente vai fazer um teste aqui, tá? Deixa eu buscar ali um produto qualquer. Vou colocar aqui um produto, tá? E vou clicar em teste. Deixa eu colocar aqui. Ele não vai funcionar por causa desses espaços. Mas isso é tranquilo. Se eu colocar aqui, por exemplo, vou mudar só para mostrar para vocês que é por causa dos espaços, tá, pessoal? Eu vou mudar aqui, vou tirar os espaços aqui do produto. Do nome do produto. Ó, vocês viram o que aconteceu? Isso aqui é importante, é uma dica de ouro. Dica de ouro. O produto que eu tenho lá na minha tabela, ele tem espaço Honda
CG 160. Na hora que eu estou testando, se eu colocar o produto com os espaços, na requisição ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar, tá? Mas, quando eu colocar como variável, vai funcionar. Que a IA vai conseguir fazer isso. Tá bom? Então, é uma dica para vocês. Quando você for fazer o teste para ver se os dados estão funcionando, deixa eu só ver aqui qual foi. Pode reparar, ó, que ele trouxe ali, ó, CG 160. Tá vendo aqui na descrição, ó? Ó, CG 160. Ele trouxe certo? Trouxe certo. Se eu não me engano, só tem uma Honda CG 160. Só tem uma. Então, ele trouxe certinho. Ele trouxe aqui CG 160. Beleza? Então, depois que eu fiz o teste, vi que está funcionando, aqui eu vou colocar a variável, tá? Vou colocar aqui a variável. E aqui dentro eu vou escrever produto. Então, aqui tá, ó. O atributo produto é uma string. E aqui, agora preste atenção, que a IA só vai funcionar baseado. O endpoint aqui, o link, ele é importante, mas para a IA funcionar, ela precisa de descrição. A descrição vai ser a mais importante para ela decidir se ela deve utilizar essa API ou não, ok? Se você coloca uma descrição de qualquer jeito, ela pode errar, ok? Ela pode não decidir utilizar essa API. Então, para ela não ter margem de erro, o que eu vou fazer? Vou colocar assim, ó. O nome da API vai se chamar API Busca Motos. Busca motos. Aí a descrição vai ser o seguinte. Essa API... Vou colocar isso. Essa API busca as motos por modelo. Pelo modelo do banco de dados externo. Beleza? Aqui eu vou colocar também modelo da moto. Então aqui, ó. Tô dando uma AI description aqui para o produto, ó. O atributo produto é o modelo da moto. Então eu estou dizendo para a IA que esse atributo que ela vai buscar, que se chama produto, é o modelo da moto. Estou dizendo para ela. Quando ela for buscar, ela já sabe. O produto é o modelo da moto. Então, quando eu for buscar um produto, eu já sei que é o modelo da moto. Beleza? Então, feito isso, depois que você fez todas as configurações, você vai clicar nesse botão super importante chamado salvar a API, que eu já fiz isso. Montei a API todinha e cliquei em publicar ali embaixo. Tá vendo que tem um botão chamado publicar embaixo? Tem um botão aqui, publicar. Eu já fiz isso várias vezes, tá, pessoal? Faço a API todinha, vem aqui e clica aqui, publicar. Não clique em publicar, pessoal. Tem um botão ali, ó, chamado salvar API. Você vai clicar aqui, ó, salvar API. Feito isso, você vai clicar aqui, ó, salvar API. E a API, ela vai aparecer aqui e você vai ter outro botão para você habilitar ou desabilitar essa API. Eu gastei um pouquinho mais de tempo para falar dessa parte, mas essa acho que todo mundo tem dúvida. Então, eu estou deixando aqui para você essa dica de ouro para vocês utilizarem dentro da plataforma nos seus projetos. Beleza? Agora vamos voltar aqui. Já fiz isso. Já coloquei aqui, vou publicar para não já ficar certinho. E sem mexer em nada, eu já vou testar. Não quero nem saber se o prompt aqui vai funcionar ou não. Eu sempre faço isso, tá, pessoal? Eu faço um teste de fogo primeiro e aí eu vou ajeitando se for preciso. Ela não respondeu do jeito que eu queria. Eu vou lá no prompt. O mais importante do nosso assistente, pessoal, é as instruções. É isso que eu estou te mostrando aqui agora. O seu assistente só vai funcionar do jeito que você quer, baseado nas instruções que você der para ele. Se você der as instruções confusas, ele vai ser confuso. E deixou uma configuração padrão aqui que ele vai funcionar muito bem. Mas você, logicamente, se precisar, se o seu banco for muito grande, você precisa mexer aqui nas configurações, principalmente nos tokens em bloco, tá? Se o banco for muito grande, no meu exemplo aqui, o banco não é grande, eu não preciso mexer nas configurações, mas se fosse preciso, se fosse um banco, igual o Alexandre deu o exemplo aí, 30K, você tinha que mexer aqui nas configurações. Eu colocaria pelo menos ali tokens em bloco 1000 e a sobreposição 200. E aí os blocos de resposta entre 5, acima de 5, tá? Aí você tem que ir testando, Não adianta eu falar assim, cara, se você tem 100 milhões de dados, você tem que colocar tudo no máximo. Não.
Você tem que testar. Pessoal, o mais importante do assistente é fazer testes. O primeiro teste não deu certo, você vai lá e aciona o suporte. Ô, mas IA não está funcionando. Testa antes, várias maneiras, tá? Verifica sempre o seu prompt, as instruções, se não está tendo ambiguidade, ou seja, você manda ela fazer uma coisa e logo em seguida você desmanda. Aí ela vai fazer o quê? Pô, não entendi. Você falou ali na primeira linha que é para mim fazer isso. Na quinta linha, você falou que não é para mim fazer? Eu vou inventar. Porque aí ela nunca vai falar assim, ela vai falar, não sei. É pior, o que é pior? Ela inventar ou ela falar não sei? Então vamos lá, pessoal, eu vou vir aqui agora, menu, vou vir aqui no Smart Flow e vou mudar uma coisa, tá? Aliás, vou vir aqui menu, configurações, vou vir aqui nos canais de comunicação, WhatsApp, Business, e vou vir aqui, ó, aqui nessa setinha que diz resposta automática, e vou trocar aqui, ó, que ele tem um flow aqui, eu vou colocar esse flow que eu fiz agora, Honda Motos Jussier, que vai ser a mensagem padrão para ele ficar fluido, tá? Quando a pessoa mandar qualquer mensagem, a IA já responder. Então eu vou fazer novamente esse teste. Vou mandar um oi, que é uma palavra qualquer. Se eu mandei uma palavra qualquer, ele tem que entrar na resposta padrão e dar uma resposta. Olha lá, o nosso assistente começou a falar das motos, né? Eu vou falar assim, estou à procura de uma CG, ou da CG 160 mesmo, vamos ver o que ela vai. Ela vai tentar buscar na API, tá? Se tiver que fazer alguma alteração, nós vamos fazer aqui ao vivo. Ó, ela falou, você está em busca da CG 160, modelo blá, 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 muito procurado por brasileiros, tá explicando, ó, economia de combustível, desempenho. Ela tá falando os benefícios dessa moto. Ela explicou ali os benefícios, porque isso está no prompt, tá? Eu coloquei no prompt para ela dar uma de vendedor, explicar ali sobre como que essa moto, ela tá dizendo aí a tecnologia, bem equipada com a tecnologia moderna, incluindo painel de instrumentos, fornece informações úteis durante pilotagem e um sistema de freio eficiente, confiabilidade. A Honda é um sinônimo de qualidade, durabilidade. E é verdade, a CG 160 é uma moto que você pode confiar para te acompanhar em diversas situações. Se você tiver mais perguntas, blá, 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 aí eu perguntei sobre fotos, só que ela não enviou. Ela não enviou a foto. Primeira coisa que eu tenho que fazer, menu, configurações, chat GPT, assistentes. Vou no dito assistente e clicar aqui nesse papelzinho que diz logs do assistente. Para mim perceber o que aconteceu. Vou clicar aqui em logs e ele vai me mostrar os logs, tá? Então aqui, ó. Eu disse que estava à procura de uma CG 160. Vamos ver o que ele fez? Foi a última pergunta que eu fiz. Ele usou o curl, ó, e não voltou com nada. Olha a resposta, como é que veio? 0. Por que ela veio 0? Porque ela colocou o seguinte. Na hora de colocar o modelo, ela colocou o modelo aqui errado, tá? Ela adicionou aqui uma porcentagem 20, tinha espaço, e aí foi adicionado uma porcentagem 20, tá? Foi adicionado uma porcentagem 20. Então, isso aí vai atrapalhar a busca do assistente. E o que você pode fazer? Nesse caso aqui, isso foi automático, tá? Foi automático. Então, nesse caso, eu vou fazer uma mudança aqui no meu banco, ó. E aqui no banco, eu coloquei, por exemplo, eu não preciso ter o nome Honda. Eu posso ter só o nome CG 160. Ok? Porque o assistente já sabe que ele é um assistente da Honda. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer no meu banco é essa alteração. Eu vou vir aqui, ó, e vou tirar o nome Honda. E, como eu falei para vocês, como isso aqui é uma base de dados SQL, o espaço é importante, o espaço conta. Então, eu vou colocar aqui CG underline 160. E vou fazer a mesma coisa aqui para os outros modelos, rapidinho, tá? E vou instruir a IA para fazer isso. Underline 1100
B125, vou apagar o nome Honda. Tem que colocar, então, tudo underline onde eu justiei. Faço isso daí. Nesse caso, a melhor forma daí é buscar de forma assertiva como ela estava colocando ali a porcentagem 20, é que aquilo ali é automático, né, do sistema, vamos dizer assim. Eu preciso orientar ela uma melhor forma dela buscar os dados. Ela não vai mostrar assim, tá? Bis underline 125, ela não vai mostrar. Isso aqui é só para ela buscar o dado. Então, eu vou apagar aqui o Honda. Então, tudo isso você tem que levar em consideração quando você estiver trabalhando com um banco de dados, pessoal. Até a forma que você vai buscar esses dados. Isso acontece só no Supabase, acontece também no... Não, acontece no Base Row. Não, no Base Row não. Porque o Base Row, ele busca por... se tiver um pedacinho da palavra, ele busca. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu tirei o Honda e botei um underscore aqui para ajudar a IA. Eu vou voltar lá na IA. Ficar aqui em voltar. E vou botar uma instrução para ela. Consultar API. O nome da API é API Busca Motos. Então, eu vou colocar assim, ó. Consultar API de busca de produtos. API de busca de produtos que eu coloquei? Motos. API de busca motos. Então, eu vou colocar uma instrução para ela assim, ó. Ao fazer a solicitação via solicitação de API usando a API. Aí eu vou colocar aqui, ó, colchetes, e vou colocar a API aqui dentro. Ao fazer a solicitação de API usando a API busca motos, eu vou falar assim, ó, se o usuário contata, o usuário funciona também, eu vou colocar contato. Se o contato informar o modelo e esse modelo, se o contato informar o modelo, sempre antes de fazer a chamada, nos espaços, coloque um underscore. Aí eu vou dar um exemplo para ela. O contato procura o modelo CG 160. Você informará o modelo na API CG 160. Então, estou dando um exemplo para ela. Vamos ver se funciona. Vou publicar. Eu vou colocar outra coisa aqui. Apresentação das motos. Apresente a moto desejada pelo contato, informando resumidamente modelo, ano, descrição, preço, as imagens. Beleza? Vamos testar isso. Eu vou deletar o meu contato aqui. Vou mandar uma pergunta aqui. Vou falar. Eu estou procurando uma CG 160. Qual que é o valor que você tem aí? Você tem a CG 160? Agora ela buscou, hein? Agora ela buscou. Vamos ver as imagens? Manda a primeira imagem. Pumba! Segunda imagem. Então, você pode ver que... Qual foi a diferença aqui, pessoal? A diferença foi a instrução, como eu disse para vocês. Se você colocar a instrução de qualquer jeito lá e não revisar e não testar, ela vai ficar respondendo da maneira que talvez não é a que você quer. Logicamente que isso aqui eu posso melhorar, mas eu estou mostrando para vocês que por eu ter mudado o prompt, dado uma instrução para ela com exemplos, ela já mudou a resposta. Repare, olha aqui em cima, ó. Olha o tamanho da resposta que ela deu aqui em cima. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos de resposta. Olha aqui embaixo como é que ela respondeu depois da instrução. Ela resumiu a resposta, colocou ali o modelo Honda CG 160 2024, motor 160 cilindrada, cores preto, vermelha, prata. Colocou a descrição, colocou o preço, 17.500. E mandou 2 imagens e falou, você tem interesse em agendar um test ride? Estou à disposição para ajudar. Top, né?